Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Nossa Senhora do Nilo, da Escola Chique Mukasonga, com tradução para o português da Marília Garcia. Esse é o segundo livro que eu leio da autora. Eu li A Mulher de Pés Descalços no ano passado, e junto com A Mulher de Pés Descalços e esse livro nós temos também o Baratas, que formam uma trilogia em que a autora vai falar sobre o genocídio de Ruanda e as questões políticas locais. Eu ainda não li o Baratas. No Mulher de Pés Descalços, ela traz um livro de autoficção narrado em primeira pessoa para falar sobre as mulheres de Ruanda, o que elas viveram nesses conflitos políticos e no genocídio, com o intuito de dar para a mãe dela uma morte digna e dar para ela uma mortalha de papel. Eu acho lindo esse termo, a gente tem na sinopse do livro, né? Porque ela não pôde ter um enterro decente, a mãe dela e toda a família morreram no genocídio, e aquele livro é uma grande homenagem. É um livro muito bonito, é claro que é muito pesado ao mesmo tempo, e eu fiquei com muita vontade de continuar a obra dela, portanto, agora li Nossa Senhora do Nilo e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bem, nesse livro, como eu falei, então, a Escola Chique vai continuar o trabalho dela de falar sobre o genocídio de Ruanda, até como uma maneira de tentar entender o que aconteceu e criar uma obra que possa servir um pouco de panorama histórico, né? Mas esse livro ele é mais de ficção mesmo do que o outro, ele é narrado em terceira pessoa, e aqui eu achei que ela escolheu genialmente um microcosmo para mostrar esses problemas, que foi um internato de elite para meninas no país. E a gente vai começar a história sendo apresentado a esse internato, né, ao momento em que ele foi construído, e a gente vai conhecer um pouco sobre ele e as suas características. Ele foi construído a 2.500 metros de altitude mesmo, como uma forma de isolar e proteger as meninas dos homens sempre tão perigosos que poderiam tirar o que elas tinham de mais precioso na vida, a virgindade. Tudo isso para quê? Para elas conservarem o seu dote, né? Já que elas eram os tesouros de suas famílias, porque elas poderiam valer muito dinheiro contraindo bons casamentos, né? Esse internato ele é católico, então muito do que a autora vai abordar aqui vai passar, é claro, pelo tema da colonização. A Ruanda foi colonizada pela Bélgica e todos os conflitos políticos não deixam de ter a ver com isso, não só por conta da colonização em si, mas porque quando a Bélgica colonizou Ruanda, ela decidiu que o grupo de poder ali seriam os Tutsis, que era uma minoria local, e o fato deles terem escolhido um grupo étnico que teria o poder ali acabou criando, né, uma grande sucessão de atos, um efeito dominó, porque os anos vão se passar e os Hutus, que são a maioria, vão querer tomar o poder e vão vir sanguinários pra cima dos Tutsis. Então a gente começa com essa apresentação de quando o internato foi construído, mas quando a gente vem para os tempos atuais, em que o livro se passa, claro, ali no início da década de 90, perto do momento em que vai eclodir o genocídio, que foi em 94, a gente vai saber que as fotos da inauguração do liceu estão todas jogadas de canto, com X vermelho nas caras dos políticos da época, que eram os Tutsis, né? Além disso, é importante dizer que junto ali com a inauguração do liceu, do internato, foi colocada uma estátua, né, uma imagem da Nossa Senhora do Nilo, e ela era negra. E aqui se discute como foi muito conveniente, né, colocar uma Nossa Senhora negra, porque assim as pessoas ali se sentiam representadas, achavam que aquela Nossa Senhora poderia ser deles, e assim elas eram catequizadas mais fácil, né? Então eu fiquei pensando, as pessoas realmente, a gente acha que é só o capitalismo, mas muito se usa, né, a representatividade também a favor do sistema, né? E aqui foi um caso claro, né? Então as meninas se encantavam com aquela Nossa Senhora porque ela era negra, e ali elas se viam representadas, e por isso elas se deixavam catequizar com muito mais facilidade, né? E colonizar com mais facilidade. Tem muitas questões políticas envolvidas, né? Eu acho muito interessante como a autora discute tudo isso num livro curto e através desse microcosmo. Por quê? Depois que a gente tem a apresentação do liceu e dessas questões políticas por alto, né, a gente vai conhecendo as meninas que estudam ali, e através da história de cada uma delas, à medida que elas se intercalam, a gente vai entendendo muito do contexto político, social e religioso da época. Então ali a gente tem nessa escola atualmente uma cota de 10% de vagas para alunas Tutsi, o que mais uma vez parece algo positivo, mas na verdade não é, porque na verdade é um limite, né? Só 10% de alunas pode ser Tutsi, então elas sempre serão a minoria, elas sempre serão consideradas inferiores, elas sempre serão consideradas, você tá aqui, mas aqui não é o seu lugar. Você tá aqui porque a gente deixa. E a gente vai acompanhar algumas alunas que são Tutsi, algumas que são Hutus, e algumas das alunas que são Hutus estão cagando, né, pra essa questão de inferiorizar as Tutsi, só que sempre tem as que
fazem disso seu motivo de vida. Então a gente vai conhecer a Gloriosa, que é filha de um político Hutu muito importante, que ela vai fazer de tudo ali dentro pra fazer a vida das Tutsis virarem um inferno, e ela quer realmente que os Tutsis sejam banidos, né? Se fosse assim, na Alemanha a gente diria que ela é uma criancinha nazista, né? Ela é uma criancinha que nem entende o que tá acontecendo, mas ela compra totalmente ali os valores do pai, dos adultos que estão à sua volta, e ela prega isso sem nem entender direito o que ela tá fazendo, e muito das questões políticas que acontecem ali dentro do liceu vão ser criadas por ela, e é muito interessante como a autora escolhe orquestrar isso através de uma criança com sede de poder, porque é uma grande metáfora para o que é a política e a guerra de poder, né? Como eu sempre imagino que já saiu aquela charge, né, do Trump de chupeta e querendo, né, ganhar o mundo, e é muito isso, assim, porque essa sede de poder ela é infantil, ela é uma grande birra. E eu acho genial, então, que a autora tenha escolhido tratar desse assunto através de crianças e que tenha colocado a figura da Gloriosa. Para além disso, né, como eu falei, a gente tem questões religiosas e sociais discutidas ali para além das, obviamente, políticas. Então a gente tem a história de uma das meninas que menstrua pela primeira vez e vai conhecer o mundo das garotas que já menstruam. Então a menstruação é considerada suja, elas perdem privilégios ali durante os momentos do mês em que elas estão menstruadas, elas ficam meio que trancadas, sentindo dores numa casinha externa, e ali elas recebem seus paninhos pra colocar na calcinha, mas aqueles paninhos obviamente ficam sujos de sangue, e o sangue é impuro, então elas têm que ficar lá dentro sentindo cólica e sem entender todo aquele sangue que tá saindo delas e esfregando aqueles paninhos até ralarem os dedos, assim, é uma história praticamente de terror. Enquanto isso, as que não menstruaram ficam sempre muito curiosas pra saber o que acontece lá, porque as que menstruaram são proibidas de contar para as meninas puras o que acontece lá, e é um capítulo muito forte, né? Porque, enfim, a menstruação, além dela ser um tabu e ser colocada para essas meninas como algo sujo, algo que passou aí por muitos anos e que a gente até hoje tenta, né, desmistificar, elas têm a prova ali de que elas são inferiores que os homens, porque elas sangram todos os meses, né? Então é muito dolorido. A gente tem também histórias de meninas que se apaixonam e de meninas que são entregues a casamento para embaixadores ricos muito mais velhos do que elas. A gente tem histórias de meninas que tentam fugir do liceu para encontrar curandeiros na floresta, porque elas ainda acreditam nos rituais das suas religiões locais, mas não podem praticar ali dentro da escola católica e à vista da sociedade. Ainda tem questões que mostram o peso da colonização, porque ali dentro do liceu elas tinham muitas aulas de francês e religião e poucas aulas de outras matérias, e até da sua própria língua elas tinham uma única hora semanal de aula da língua local, e elas eram proibidas de falar essa língua fora desse tempo de aula, né? Então elas não podiam exercer a própria cultura. Ali dentro do educandário também elas apenas comiam comidas industrializadas, produzidas pelos brancos, né? E quando elas iam de férias, elas traziam na mala quilos e quilos e compotas de comidas locais e comidas bem mais naturais, produzidas pelas suas mães, e eram as comidas que elas realmente gostavam, elas se refastilavam com aquilo, dividiam e tal. Então a gente vê essa tentativa delas de manterem a própria cultura enquanto são massacradas pela cultura do outro, né? Tem uma valorização do branco, uma valorização do outro o tempo inteiro. Eu não consigo não lembrar de Hibisco Roxo, da Chimamanda, que fala muito sobre esse assunto, mas num âmbito mais particular, num âmbito familiar. Aqui a gente tem isso, né, exacerbado, porque é um colégio inteiro com meninas diferentes, e mesmo a Gloriosa e o seu bando de Hutus que tá avacalhando com a vida das Tutsis, mesmo elas gostariam de poder exercer a sua cultura ali quietinhas e não podem. E enfim, né, é muita coisa que acontece num livro curto e através de meninas, e eu achei genial a mão que a autora teve pra conduzir tudo isso. Eu gostei muito do livro, a estrutura dele é interessante, o caminhar, quando a gente chega num ápice fica tudo tão claro e a gente entende a metáfora da política ali nesse microcosmos tão bem, mas tão bem. Eu não tenho como não achar esse livro genial, assim. E eu indico muito, acho que já deu pra perceber. Eu espero que vocês leiam Mukasonga, leiam Nossa Senhora do Nilo. Eu pretendo muito ler agora em 2020 o Baratas pra terminar então essa trilogia e ver o que mais ela tem pra entregar, porque esse livro me deixou realmente muito empolgada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, ou se têm interesse em ler, pra gente continuar esse papo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e divulgar o canal para algum amigo de vocês que gosta de ler. Um beijo e até a próxima. Tchau!